Resumindo, né, o que a gente viu? A gente viu uma situação onde a Bia programou sua reencarnação, no entanto, sua mãe resolveu desistir no meio do caminho e abortou. Então aquela cena que a gente vê o Otávio junto a um bebê, é a Bia retornando ao plano espiritual. Como ela passou naquele processo de diminuição do espírito para tornar-se um bebê, ela vai precisar retornar nesse processo no sentido contrário, né? E aí a gente vê também o Espírito Estevão explicando para o Otávio que ele também vai ter que passar nesse processo, né? Isso está nas obras de André Luiz. A gente tem, acho que no Obreiros da Luz, tem uma parte do livro que explica exatamente o que está nesse vídeo. Eles indo até o Ministério da Reencarnação e o projeto biológico do corpo que você vai reencarnar, quais são os seus planos, seus projetos, depois essa redução espiritual, né? Então, é disso que tratou o filme. Algumas observações rápidas, né? Crianças no plano espiritual, já estudamos isso. Ali se trata de uma colônia espiritual. Então são espíritos que ainda estão na adaptação, são espíritos recém-desencarnados, né? Então o Otávio lá no plano espiritual está ali ajudando essas crianças que ainda estão entendendo a sua reencarnação. Porque a gente sabe que o espírito é espírito. Ele não é criança, ele não é velho, ele não é homem, não é mulher, não é branco, não é preto, ele é espírito, tá? Mas para que a gente possa entender melhor, e nas colônias espirituais, que é assim um pronto-socorro, né, para receber a quem desencarna, a gente ainda chega lá ainda com essas impressões muito fortes, tá bom? Beleza? Fala, André. Elas voltam a reencarnar novamente depois? Ela vai retornar à sua condição de espírito normal e vai fazer uma nova programação de reencarnação. E esse processo aqui foi feito tanto com a moça quanto com o Otávio. Então, ambos tinham esse plano. Assim, a reencarnação deles não está devidamente interligadas. Como eles eram amigos no plano espiritual, ambos estavam programando juntos. Mas de uma não dependia do outro. Por isso que ele acabou reencarnando e a Bia vai depois. E essas crianças futuramente, elas poderão passar por esse processo? Sim, com certeza. Elas crescem ou elas vão? As crianças que estão no plano espiritual, elas vão tomar a sua forma perispiritual normal, vão poder, assim que tiver um entendimento, escolher a sua forma perispiritual, de qual a encarnação, e vão ter a posição de adultos. Algumas, e é uma coisa também que a gente já estudou na doutrina, né? O que o espírito pode fazer? Uma mãe que perde uma criança muito nova. Se essa criança tem autorização de conversar com a mãe ou de se manifestar para ela de qualquer forma, o espírito ele vai tomar aquela forma, porque senão a mãe não vai reconhecê-lo, né? Desculpa, eu palavra. Não, fica tranquilo então. É bom ficar emocionado, né? O importante é você estar aqui com a gente. Eu lembrei do meu pai. Ah, fica tranquilo. Então é isso. Uma curiosidade, que é uma questão que está muito na atualidade, né? Segundo a doutrina espírita, vocês viram no vídeo e está nas obras de Kardec, a ligação do espírito no óvulo fertilizado da mãe ocorre no momento da fertilização, não no momento da comunhão carnal. A gente tem alguns médicos aí vão poder me ajudar nisso daí. A concepção ela pode ocorrer até 72 horas após uma relação. Então também os bons espíritos não ficam no quarto assistindo, viu gente? Fica tranquilo, tá? Em até 72 horas a espiritualidade vai até lá e faz essa ligação fluídica e a partir dali, na concepção espírita, já temos vida, né? Ao contrário do que a nossa justiça fala, não, pode. Para nós é homicídio. Fala, Felipe. Em relação à pílula dia seguinte. Se já houve a concepção, É considerado um aborto. é um aborto. E essa ligação é até 72 horas? Até 70, pode ser em poucos momentos, mas em até 72 horas pode ocorrer essa fecundação do óvulo pelo espermatozoide.
Tá? É isso? Então, até 72 horas, se não houver fecundação, então, espiritualmente falando, não é amor. Desculpa, me ignorância. Pode ter ocorrido na primeira meia hora, nós não sabemos. Né? Pode ter ocorrido na primeira, na segunda, na terceira hora. O momento exato da concepção, nem a medicina não consegue ter essa visão ainda. Para nós, nas instruções espirituais, ela pode ocorrer em até 72 horas. Mas assim, é no ato da concepção ou da fecundação? Da fecundação. Então, não da A concepção. fecundação. Isso. Então, essa pílula do dia seguinte, espiritualmente falando, se não houver fecundação, é a Se não houve uma fecundação, não houve nada. Então, Você pode tomar a pílula, usar a pílula do dia seguinte, mas a fecundação ainda não ter ocorrido. Então, espiritualmente falando, não é. Espiritualmente falando. Entendi. Só quando a fecundação. O que a gente recomenda de uma maneira genérica? Não ao aborto. Sim, claro. Use o método da contracepção. Né? E aí vem aquela pergunta, né? Cada dia mais as pessoas estão tendo menos filhos, não é verdade? Sim. Os nossos avós tinham 5, 8, 7, 10. A gente tem um e olha lá, quando não tem um pet. A gente está tirando a oportunidade de nós mesmos de reencarnarmos no futuro. Eu tenho uma angústia, né, até porque eu trabalho com isso, com violência, né? E a gente sabe que em caso de mulheres que foram violentadas, ou meninas, né, existe o aborto legal. Sim. Eu já vivenciei isso de uma paciente, enfim, né? Como é que é isso do espiritismo, né? Tá. Eu tenho tanto essa minha visão de não aborto é minha, né? Como pessoa, Cláudia, eu vivencio isso, acho que as pessoas têm que se prevenir, mas nessa situação onde houve um estupro, uma coisa não desejada, como é que o mundo espiritual vê isso? Tá. Então vamos lá, a pergunta da Cláudia para acabar com a vida do Desculpa, palestrante, até para me né? ajudar, porque, olha, eu Tá. sou uma kardecista. A Cláudia está fazendo a seguinte colocação. Existem aqueles casos da gravidez indesejada vinculada a um crime, por exemplo, ao estupro. Tá? Pela lei brasileira e a maioria dos países, elas entendem que esse aborto seria um aborto legal. Legal. Porque ele é derivado de um estupro. Mas a pergunta da Cláudia é espiritualmente falando. Espiritualmente falando, vocês não vão gostar do que eu vou ouvir. Porque lembra que a gente já estudou aqui, lá na obra O Céu e o Inferno, de que não existem vítimas e não existem injustiçados. Então, mesmo nessas incidências de crime, são débitos do passado. E na visão espírita, a criança que foi concebida não tem culpa de nada disso. Tá? Então, espiritualmente falando, a gente está tirando a oportunidade de alguém de reencarnar. Tá? Eu sei que a maioria não vai gostar muito de ouvir isso aí não, mas é a nossa linha da doutrina espírita é essa. Toda a vida deve ser preservada. Divaldo tem algumas histórias, Chico tem algumas histórias que falam sobre isso, né? De crianças que vieram originadas do estupro e foram grandes bênçãos nas famílias, grandes bênçãos para as mães, tá? Apesar da lembrança amarga, né? Mas vou repetir de novo, vou repetir isso até a gente desistir de dar aula aqui, né? Um dia alguém chamar a gente lá de lá. No universo de nosso Pai, não existem vítimas e não existem injustiçados. Fala aí. Então, quando alguém é morto por assassinato, já estava no destino? Não estava no destino. Nada, nenhum mal é predeterminado para a gente. Mas quando é permitido que isso ocorra, é porque aquelas duas almas têm dívidas do passado. E elas ainda estão aprendendo. E elas estão aprendendo como? Uma prejudicando a outra. E retardando a sua evolução por séculos e séculos e séculos. No caso, por exemplo, eu te pergunto. Não, vamos lá, Cláudia. É difícil. Não, vamos lá, pode perguntar. A pessoa tomou essa atitude, porque nem sempre a gente desencoraja. Eu só tive um caso só, o resto, graças a Deus, a gente desencoraja, né? Uhum.
Mas aí, digamos que a pessoa queira ilegalmente, isso existe, né? O profissional que está lá no hospital e vai ter que fazer o procedimento, porque isso é legal, é um direito legal da pessoa. O profissional pode se abster se ele quiser, porque vai contra a religião. Mas aquele que está numa situação que tiver que fazer, ele é penalizado espiritualmente por ele ter feito? Não é o meu caso, eu nunca fiz. Não. Mas é penalizado? Você entende? Não. Porque eu vejo colegas que têm que fazer. Então vamos lá, então vamos ver algumas questões aí bem rápidas. Ela está perguntando, um médico que faz esse ato legalmente, espiritualmente, tem uma responsabilidade? Não nesse formato que a gente vê. Tudo que nós fazemos, nós temos uma carga de responsabilidade. Sim. Qual é a diferença entre o abortista profissional, esse é um criminoso espiritual, ou aquela mulher, como aconteceu no filme, né? Brigou com o namorado e resolveu abortar. Então, a todos os nossos acertos e a todos os nossos erros, o que vale é a nossa intenção e o quanto de responsabilidade, qual é o nosso entendimento naquele ato. Então, um médico que está agindo dentro da lei, um médico ateu. Sim, ateu. Vamos supor, tem um monte. Sim. Né? Ele é ateu e ele está agindo conforme a lei dos homens. A carga de responsabilidade dele vai ser ínfima. É igual o soldado que vai pra guerra. Como o soldado que vai para a guerra. Sim, Muito bem colocado. Até estamos estudando aí as batalhas, né? Exatamente. Então vai tudo do que? Do nosso grau de entendimento. O quanto a gente sabe. Lembra lá atrás quando a gente viu? Um índio canibal que come o inimigo porque é da cultura dele. Tá certo? Não tá certo. Então qual é o grau de responsabilidade dele? Agora, mas tem responsabilidade. exato. Vamos supor aqui uma outra posição. Um médico cristão que sabe que ali há uma vida. Sim. E pratica isso indistintamente. Sim. Uma mulher de qualquer religião que sabe que a vida deve ser preservada e pratica, está assumindo isso. Nós já vimos aqui num trabalho de desobsessão um irmão vítima de aborto, muito revoltado, e ele falava para a gente no trabalho, ela me jogou no lixo, como é que pode, ela fez isso comigo, ela era minha mãe, ela me jogou na lata do lixo. Porque nem todo espírito está lá bonitão, evoluidão, compreendedor, né? Nem todo espírito tem a oportunidade de programar a sua reencarnação, já estudamos isso. O espírito, quando ainda está muito cru, as coisas são feitas para ele automaticamente no que ele precisa. Não tem muita chance de opinar. Ok? Mais alguma coisa? A questão polêmica. Não, e mas está isso na moda não hoje em dia. Porque se virar legalidade, isso é um absurdo, porque você Exato. também pode ter objeção. Você falar, não quero, porque isso vai contra os meus princípios. Veja, então, e outra coisa, nossa, eu não sabia disso até hoje, e fez, o seu grau de entendimento era outro. Sim. É um peso, agora a partir do momento que você fizer a partir de hoje, que você sabe, que você Consciência. conhece, o peso é outro. Ai, Né? entendi. De qualquer forma, nós espíritas preservamos pela vida. Já é difícil reencarnar. Né? A gente vê nos vídeos, muito simples e tal. Tem espíritos, pessoal, que estão há séculos esperando uma oportunidade de reencarnar. Séculos. Né? A Terra hoje tem 7,5 bilhões de encarnados. Emmanuel, em 1940, para o Chico, em 1940, disse ao Chico que eram cerca de 35 bilhões de espíritos para evoluir na Terra. Então, de cara, a nossa concorrência é 5 para 1. E é aquilo que nós já dissemos, né? A reencarnação também não é algo simples da gente falar, nem da gente explicar, porque, olha, chegou a oportunidade do Paulo reencarnar. Ok, tá, mas o meu filho Pedro também tinha que estar nessa mesma oportunidade. A minha filha Daniela também. A Patrícia, minha esposa, tinha que ter reencarnado.
Tinha que ter essa casa para um dia eu vir aqui trabalhar. Olha quanta coisa em jogo. Quanta coisa. Só Deus. Só a sabedoria infinita de Deus para conseguir botar todos nós aqui na mesma sala. Todos nós que estamos aqui hoje. Paulo, mas o ser reencarnado, o ser humano, né, no caso, ele se preocupa mais com a morte, né, com a vida, né? Exato, perde muito tempo, né? Se preocupando com a morte. Ele não E pensa- quando ela chega, não sabe o que fazer com ela. Se perde no meio do caminho, tudo isso, medo que vai morrer, cria ansiedade, cria isso, cria aquilo. Mas ele não para para pensar como é importante uma vida realmente. Exatamente, a Não temos importância. essa... Aquela frase que a gente ouve muitos jovens falando, né? Eu não pedi para nascer, né? Pediu sim. Nossa, como você pediu? Você entrou na fila, você implorou, você bateu o pé, pediu oportunidade de todas as maneiras. Né? Então é isso. Beleza? Muito obrigada. Fala. Não, acho que uma pergunta dela. Pode falar, Maria. Não, vamos. Coitado do Paulo. Se nós, né, espíritos bons, digamos assim, a gente não tem um julgamento, se existem espíritos que queiram fazer isso, como eu posso dizer, a gente, mesmo que a gente não acha certo, então não é o livre-arbítrio deles, de repente, é uma escolha de, por exemplo, legalizar, né? Digamos Sim. assim, é uma escolha de quem quer, Sim, não de quem exatamente. Essa é a esperança da luz. O que a Maria está falando assim, olha, bom, mas de qualquer forma, aprova uma lei dessa, permite. Continua sendo livre-arbítrio? Sempre. Sempre. Se amanhã aprovar uma lei no mundo que você pode matar o outro porque o outro olhou torto para você, é um livre-arbítrio. Vai fazer isso quem quiser. Quem já tem uma formação, quem já tem um grau de evolução, quem já tem um lado cristão, Não vai fazer. não vai fazer. Não vai né? conseguir. Mas muita gente acaba mergulhando de cabeça nisso achando que está certo. Porque tem muita gente, pessoal, que não acredita em nada. Né? Por que o mundo está muito do jeito que está? A falta de fé em tudo, né? Em qualquer coisa. É o hedonismo, né? A gente vive para o outro, amanhã não vai acontecer nada. Né? Não tem vida espiritual, é que as pessoas acreditam. Né? Roubam. Fazem o mal, porque não acreditam, acham que acabou. Quanto? Vivemos hoje uma pandemia de suicídio no mundo. De suicídio. Sim. Né? Só um segundinho. O que é isso? É a descrença, é a falta de fé em tudo. Ele acha que se matando acabou tudo, acabou o sofrimento. Não, continua dobrado. Aquele boato na internet, o Divaldo falou que tem uma grande crise de 24 a 2023. E por causa dessa crise de 2025 até suicídio, é verídico isso, pelo suicídio? Não, a crise está fazendo uma pergunta interessante. Esse aumento de suicídio é por causa dessa crise que o Divaldo falou, que está ocorrendo. O planeta, há uma tese. Qual que seria essa crise? Peraí, vamos lá. Há uma tese. Não sei se vocês já acompanharam isso, não está nos livros doutrinários, mas está sendo transmitido pelos bons médiuns. Bons médiuns. Os médiuns confiáveis. O planeta está passando a um planeta de regeneração. Isso quer dizer que amanhã vai amanhecer, não vai mais ter ninguém roubando merenda. Não. A transformação, pessoal, é individual de cada um de nós. Paulo, vai demorar muito? Quanto tempo você está demorando para se melhorar? Pensa no resto dos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes da Terra. Mas há uma tese, Geraldo Lemos fala isso, né? Alguns bons médios falam isso, de que também está sendo dada, como a Terra está assim, lembra que nós não somos uma escola? Nós somos uma escola. Estamos todo mundo aqui na 4ª série. Quase todo mundo aqui passou de ano. Quase todos nós.
Tem uns 8 aí que reprovaram, que não conseguiram aprender a escrever, não conseguiram aprender matemática. Olha, pode isso? Formar em matemática. Não conseguiram aprender a matemática e vão reprovar. Só que a classe vai passar para a 5ª série. É possível a gente segurar todo mundo na 4ª série para os outros alcançarem? Não. Então esses 8 que já reprovaram pela 5ª, 6ª, 7ª, 8ª vez, vão ter que ir para outra escola. Ok? O planeta está evoluindo. Todos os habitantes do planeta estão se melhorando. Mas tem 1 bilhão e pouco que ainda acha que tem que guerrear, matar o outro pela cor, pelo não sei o quê, que ainda o negócio é roubar, que não existe nada. Ainda tem. A Terra toda vai continuar sofrendo por causa deles? Não. A Terra irá evoluir. Esses irmãos vão para outro planeta. Vão para outra escola. Essas almas que reencarnam em planetas primitivos, quando eles alcançam a evolução e vêm para planetas mais avançados, eles vêm com uma dificuldade de se encaixar na sociedade, de um certo modo assim, Então, uma limitação. legal. Alguma coisa. Felipe está apertando esses espíritos que vão lá para os planetas primitivos e depois voltam. É isso? Bom, então vamos lá. Primeiro, ninguém regride. Misericórdia de Deus. Ninguém regride. Nenhum de nós amanhã será pior do que hoje. Isso é lei. Ok? Então, mesmo esses irmãos muito infelizes, que ainda estão muito toscos, vamos dizer assim, muito embrutecidos, muito animalizados, eles não vão ser punidos. Né? Eles vão ter a opção, eles vão ter a chance, a oportunidade de melhorar planetas menos desenvolvidos. Então, na verdade, eles vão para lá como missionários. É assim, eu sou muito inteligente, até algo que a gente falava hoje à tarde. Eu sou um cara muito inteligente. Eu sei tudo de física e eu descobri a bomba atômica. Eu não sei nada de fraternidade, eu não sei nada de amor. O meu relacionamento pessoal é um lixo. Eu não trato bem as pessoas, mas eu sou um gênio. 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Paulão, é o seguinte. Então, já que você é um cara muito intelectualizado, mas pouco evoluído moralmente, você vai nos ajudar. E você vai lá para o planeta primitivo, onde você vai reencarnar, para levar a ciência. E, em contrapartida, você vai aprender a viver em grupo social. Você vai aprender o que é amor de uma mãe, o que é defender um amigo para o dinossauro não comer, porque essa parte você pulou. Entendeu? É como a gente diz na brincadeira, caiu para cima, né? Você caiu, vai lá, vai levar todo o seu conhecimento. Vamos lá, vamos levar para esses povos, vamos descobrir o fogo, vamos inventar a roda, Da agricultura. vamos ensinar a agricultura e, em contrapartida, você vai aprender a viver num grupo social. Aprender a caridade, a fraternidade, o amor. Você foi muito bom na ciência. E isso é o que está acontecendo. Isso é a transição planetária, pessoal. Então nós estamos nesse momento. E só que quando a gente fala momento para o universo, momento, a gente está falando de quanto tempo? Milênios. Até todos esses, sei lá, 1, 2, 3 bilhões de espíritos reencarnarem, vai somando, cada encarnação é uma média de 60 a 70 anos. E nego fala, bom, olha, não deu, hein? Não deu de novo, então. Vai lá para Quiros. Até o pessoal já descobriu o nome. Falaram que o planeta chama Quiros. Quiros. Tem vida? Eu não sei. Isso aí não é doutrinário, tá? Eu tenho um compromisso com vocês só passar o que está na doutrina. Mas como a gente entrou nessa curiosidade, isso se fala muito, que a gente saiba o que está sendo falado, né? Está de acordo com a doutrina? Tá.
Essa fofoca, essa história está de acordo com a doutrina. Ô Paulo, Né? essa transição planetária e essa regeneração, ela só vai acontecer quando todos estiverem desenvolvendo todas as habilidades, não é? Exatamente. Gente, então, os esotéricos, as pessoas que não estudam o kardecismo, mesmo alguns espíritos, acham que as coisas são assim, ó, da noite para o dia. Não, agora nós estamos entrando, o planeta está entrando num cinturão de fótons da galáxia Play, não sei o que, e tudo vai mudar. Não, pessoal, as pessoas precisam se transformar. E se estamos aqui, junto dessas pessoas, é porque não somos muito diferentes. Também temos que nos melhorar e muito. É isso que o Espiritismo acredita, né? Não tem milagre, não tem chave de liga e desliga, né? A evolução é passo a passo, é a lei do trabalho, é a lei do progresso, é a lei do merecimento. É assim que funciona, é simples assim. Bom, beleza? Gente, faz mais uma pergunta, porque não vou nem começar o estudo hoje, já deu tempo. Vai, Thaís. Sobre a pena de morte. Pena de morte. Hoje vocês tiraram o dia. Obrigado, hein? Muito obrigado. Nossa Senhora, olha só, o aborto acaba puxando, né? Sim, sim. É um aborto tardio, mas com consequências. Porque a pessoa foi lá, matou e recebeu como castigo a pena de morte. Tá. Quem executa, o juiz que dá a sentença, eles têm uma culpa disso? Tem. Porque acho que hoje, 2024, ainda existem poucos lugares que têm a pena de morte. E a humanidade já tem um certo entendimento. Acho que já deu para a gente entender que matar outro ser humano, ninguém tem esse direito. Nenhum Estado, nenhum poder, nenhum órgão público, nenhum poder político, nenhuma religião. Tem religião que está matando aí, né? Tem A essa guerra, semana teve um caso que passou numa reportagem da TV dos Estados Unidos, matando aquele nitrogênio. Então. Era a injeção. Ó, A injeção dele não conseguiu. O método tradicional desse barbarismo que não conseguiu, né, fazer com que a pessoa... Foi pelo nitrogênio. então, vamos numa coisa nova? Nova? Um tal de Jesus? Novidade, hein? Vocês nunca ouviram isso. Quando Jesus foi ser preso lá no Getsemane, né, no jardim lá das Oliveiras, né, no Morro das Oliveiras, Pedro, que era o apóstolo mais, vamos que vamos, né, MMA, ele era o mais dos optativos, Pedro sempre foi o mais agressivo, mais violento dos apóstolos, né? Quando os legionários romanos chegam para prender Jesus, Pedro desembanha em espada e flat, cortou a orelha do soldado romano. Lembra? Jesus faz o quê? Para tudo. Pega a orelhinha do soldado romano, bota de volta. Esse milagre ninguém lembra, né? Conserta. Vira-se para Pedro e fala o quê? Pedro, embainha tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. O que Jesus diz? A lei da causa e efeito. Jesus falou assim para o Pedro: Pedrão, tu acabou de perder uma orelha. Então, nossa, por que existe tanta gente assassinada? São os assassinos de hoje. São os juízes, são os executores, são as autoridades. Que amanhã, na sua expiação, estarão do outro lado da ponta, da linha. Não existem vítimas, não existem injustiçados. O juiz que determina, né, que dá essa sentença de morte, ele, se
seria igual um médico, por exemplo, que não tem nenhum conhecimento, não acredita em nada, e o juiz, da mesma forma, faz isso. Sim, e sim. Não tem essa Sim, questão, ele não sim. tem uma responsabilidade. Né? Fátima está colocando aqui, muito bem colocado, falou, mas o juiz aí, que também é um juiz ateu, que não acredita em nada, está lá na lei, a lei fala que pode, assim como o médico ateu, a responsabilidade dele é desse tamanho, não é? Mas Ô, Paulo, mas terá responsabilidade. a responsabilidade dele é assim, mas a colheita dele... A colheita dele vai ser proporcional. Espera um pouquinho, Felipe. Vamos supor, você falou um exemplo aí do assassino, que foi o assassino e ele vai ser o cara que vai ser assassinado. Você consegue, de um certo modo, evoluir sem passar por isso? Com certeza. Eu venho para essa vida para ser assassinado, vamos supor, para passar por isso, mas eu evoluo a um ponto de não precisar mais disso? Então, mundo de provas e expiações. Quem escolhe as provas e as expiações? Nós. Como? Através do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. Ok? Existem expiações que a gente pode melhorar. E existem expiações que a gente vai ter que passar. Porque foram débitos pesados demais. Sim. Tá? Mas, veja bem, somos filhos de um pai extremamente amoroso, justo e misericordioso. Ele não te bota aqui para você sofrer. Ele não te coloca. Não temos um Deus vingativo. Nós temos um Deus justo. Então você vai ter que passar pelo gênero da prova. Não necessariamente você volta para ser assassinado. Estamos dando um exemplo, gente. Cada caso é um caso dentro da espiritualidade. Mas eu mato uma determinada pessoa. Tá? Essa pessoa tinha pai, tinha mãe. A dor causada no pai e mãe ficou muito grande. Aquilo fica impregnado no meu perispírito. Quando eu vou reencarnar, fala, cara, você ou você fica 3.000 anos fazendo não sei o que, fazendo palestra espírita, ou então você reencarna e perde um filho. Para quê? Para você sentir o peso da dor. Um exemplo. Tá? Não sabemos se realmente as tratativas são tão simples quanto a gente pensa aqui. Né? Porque ela envolve muita gente. Aquele espírito que vai vir ser meu filho, que vai morrer, a mãe que está junto comigo. Ou seja, pessoal, quando a gente faz alguma coisa errada contra a lei de Deus, a gente faz uma bagunça. A gente faz uma lambança. Quem que ia perguntar aqui? Fala, Vitor. Para seguir a lei de Deus, a Terra tem que ser justa naturalista ou moralista? Não sei se entendeu, certo? A gente tem que ter uma boa moral. E o melhor exemplo de moral que a gente tem é aquele carinha ali, ó. O maior modelo, Jesus. Mas segundo a lei da Terra, a gente